Olá, catequizandos! Mais um episódio do Catequese Cast está começando. Todos já devem ter ouvido falar do Concílio de Jerusalém, o primeiro da história da Igreja. Ele aconteceu no ano de 49 d.C., com a presença ainda dos apóstolos e de alguns judeus convertidos ao cristianismo. Mas qual é a razão do concílio ter sido convocado? Quais foram as questões levantadas e discutidas neste concílio? As atitudes tomadas pelos apóstolos na reunião? E o mais importante, quais foram as consequências que este concílio trouxe para a Igreja e para o cristianismo? Tudo isso e mais um pouco vamos aprender agora no segundo episódio do Catecast. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante lembrar do episódio passado, onde eu contei a história de São Pedro. Vocês lembram? Então, Pedro foi o mais importante dos apóstolos, como ficou claro no podcast anterior. Inclusive foi escolhido como o primeiro papa. Sendo o chefe dos apóstolos, foi também aquele desejado por Deus a ministrar o ingresso do primeiro pagão e sua família à igreja, o centurião romano chamado Cornélio. Esse episódio está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Também disse anteriormente que os judeus questionaram Pedro sobre essa sua ação, vista por eles como errada, pois como era costume do povo de Israel, o judeu que entrasse na casa de um pagão e tomasse refeição com ele seria visto como um pecador, alguém que tomou a impureza do infiel. No entanto, Pedro explicou a eles que Deus não faz diferenciação de pessoas, e que o Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos é o mesmo que desceu sobre os pagãos. Novamente, essa passagem está no livro dos Atos, capítulo 10, versículo do 44 ao 48. E nisso os judeus acabaram acreditando que os pagãos eram bem-vindos na igreja e que Deus também tinha derramado os dons do Espírito sobre eles. Nos capítulos seguintes do livro dos Atos, é narrado o envio missionário de Paulo e Barnabé para as regiões e como esses dois apóstolos sofreram perseguições e tribulações por causa do Evangelho, mas também de como convenceram muitos judeus e pagãos sobre a verdade de Cristo, sendo possível muitas conversões. Paulo chegou na cidade de Perge, na Panfilha, lá no capítulo 13 dos Atos, versículo 13 também. E ali o apóstolo falou, discorrendo sobre o Antigo Testamento, e como os profetas e os salmos falavam da salvação que vinha de Jesus. Já no final do seu discurso, Paulo diz uma frase muito importante. Falando sobre o sacrifício salvífico de Cristo, Paulo disse, abre aspas, portanto, irmãos, fiquem sabendo que é por meio dele que o perdão dos pecados é anunciado a vocês, e de todas as coisas de que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que acredita é justificado. Fecha aspas. Os versículos do 38 ao 39, capítulo 13 dos Atos. A partir daí, conflitos vão se acentuar ainda mais entre judeus e cristãos. Paulo é duramente perseguido, chegando a ser apedrejado. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, comunidade fundada por São Pedro, e ali ficaram juntos com outros discípulos. Destes discípulos, alguns vindos da Judéia, portanto judeus convertidos ao cristianismo, começaram a exortar os pagãos recém-convertidos de que eles deveriam seguir a lei de Moisés e serem circuncidados, caso desejassem ser salvos. Rapidamente, Paulo e Barnabé foram contra isso. Era muito perigoso aceitar esse tipo de coisa, porque faria com que o cristianismo ainda dependesse do judaísmo, e no final de contas, transformaria a verdadeira religião numa seita judaica. O evangelho proclamado por Cristo superou a lei antiga dos judeus. Não tinha mais nenhuma serventia, pois o que Jesus trouxe para todas as nações era a salvação por meio da sua graça, pela força dela,
e não pela força da lei e dos preceitos judaicos, que eram tantos e impossíveis de serem cumpridos em sua integralidade. Sabendo então do problema a ser resolvido, Paulo e Barnabé partem de Antioquia e vão se encontrar com os apóstolos em Jerusalém. É importante notar a decisão de Paulo e Barnabé. Surgiu um problema na igreja de Antioquia e eles não decidem por eles mesmos o que fazer. Mesmo Paulo, sabendo que a sua opinião era certa, mas partem para Jerusalém para saber a opinião dos apóstolos, aqueles escolhidos pelo próprio Senhor a segui-lo e a quem foi confiado o Evangelho e a salvação das nações. Portanto, aqui na decisão de Paulo e Barnabé, podemos enxergar uma unidade na igreja primitiva. Não existiam igrejas independentes já no cristianismo primitivo. Todas as comunidades espalhadas pelo mundo dependiam e estavam alicerçadas na mesma verdade de fé dos apóstolos, como o próprio Paulo disse à comunidade de Efésio em sua carta, abre aspas, vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Efésios 2, versículo 20. Então, chegando em Jerusalém, se reuniram com os apóstolos e outros discípulos para discutirem sobre a questão da entrada dos pagãos no cristianismo. Segundo a Sagrada Escritura, um dos judeus que pertenceu à seita dos fariseus e que tinha acreditado em Jesus, disse que os pagãos deveriam seguir a lei de Moisés e serem circuncidados. Logo seguinte, os apóstolos se levantaram para se opor a essa opinião. O autor dos Atos, São Lucas, evangelista, vai dizer que a discussão começou a aumentar de maneira significativa. Daí então que surge mais uma vez a figura de unidade do apóstolo Pedro. São Lucas é claro ao dizer, abre aspas, como a discussão aumentasse, Pedro se levantou e disse, fecha aspas. O discurso de Pedro no concílio é magnífico, pois ressalta com exatidão o alcance da mensagem do Evangelho e da missão que Cristo confiou a Pedro como chefe da igreja. Diz o primeiro Papa, abre aspas, irmãos, vocês sabem que desde os primeiros dias Deus me escolheu no meio de vocês para que as nações ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou em favor delas, dando-lhes o Espírito Santo, assim como deu a nós. Não fez nenhuma distinção entre nós e elas, purificando o coração delas pela fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos uma canga que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Fecha aspas. Aqui Pedro fala do peso da lei mosaica, que constitui 613 mandamentos a serem cumpridos, o que é humanamente impossível. Continua Pedro, abre aspas, ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, do mesmo modo que ele. Fecha aspas. Está lá em Atos capítulo 15, do versículo 7 ao 11. Já no versículo seguinte, São Lucas novamente nos dá a clareza de como na igreja primitiva a palavra de Pedro era tratada, e principalmente ouvida pelo restante dos apóstolos e discípulos, como palavras de quem tinha autoridade na Assembleia dos Fiéis. Abre aspas. Disse São Lucas, toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Fecha aspas. Depois da fala de Pedro, é a vez de Paulo e Barnabé testemunharem diante dos demais os prodígios e conversões que eles realizaram em terra pagã e como o Espírito de Deus tinha descido sobre eles, da mesma forma que veio aos judeus que creram na palavra de Cristo. Naquele tempo, ano 49, Tiago Menor, filho de Alfeu, e um dos primeiros discípulos de Cristo, era bispo de Jerusalém. Por conta do concílio ter realizado em sua comunidade, o bispo dela deve ter o direito à palavra, o que o autor dos Atos descreve nos versículos 13 ao 21. Como eu disse anteriormente, o concílio de Jerusalém foi de suma importância para o adiantamento do cristianismo no que se refere à sua identidade. Caso os pagãos convertidos à fé cristã tivessem que seguir a lei mosaica, o cristianismo não passaria de uma das várias correntes já existentes do judaísmo, uma mera seita judaica. O que sabemos é que o cristianismo veio para completar a fé judaica, cumprir a promessa de Deus de salvar a humanidade pela fé no Filho de Deus, pela sua graça e não pela lei. Já no Antigo Testamento, Deus diz a Abraão
que por meio da sua descendência é que as nações de todo o mundo seriam abençoadas, porque Abraão tinha feito a vontade de Deus pela fé e não pela lei. Está em Gênesis capítulo 22, versículo 18. O que depois Paulo também vai falar em sua carta aos Romanos. Abre aspas para o apóstolo. Pois dizemos que a fé foi creditada para Abraão como justiça. Mas como lhe foi creditada? Quando já estava circuncidado ou quando ainda não era circuncidado? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda não era circuncidado. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justificação que vem da fé, que ele já possuía quando ainda não era circuncidado. Assim, ele se tornou o pai de todos aqueles que acreditam sem serem circuncidados, para que também a ele seja acreditada a justiça. Tornou-se igualmente pai dos circuncidados, não somente daqueles que receberam a circuncisão, mas também dos que seguem as pegadas de nosso pai Abraão, que acreditou quando ainda não era circuncidado. Fecha aspas. Romanos capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Assim, Paulo queria dizer que os pagãos não podiam ingressar na fé cristã sem precisar passar pela lei, mas pela graça recebida de Deus por meio da fé, a mesma fé do pai da fé, Abraão. No final, houve convergência entre os participantes, ou seja, houve uma conciliação entre as partes em discussão, graças à palavra determinante de Pedro e também de Tiago, bispo de Jerusalém, na época. Então os apóstolos escreveram uma carta conciliar, o que até hoje é visto na igreja depois dos concílios e também dos sínodos. Esta carta foi entregue a Paulo e Barnabé para que eles transmitissem a decisão dos apóstolos e discípulos aos fiéis das várias regiões, entre eles Antioquia, de onde toda a questão começou. Junto com os dois apóstolos, também foram enviados Judas e Silas. O conteúdo da carta conciliar de Jerusalém pode ser visto no livro dos Atos, capítulo 15, do versículo 23 ao 29. Abre aspas. Os irmãos, apóstolos e anciãos, aos irmãos dentre as nações que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Ficamos sabendo que alguns dentre os nossos, sem nossa autorização, foram com seus discursos perturbar e angustiar o espírito de vocês. Pareceu-nos bem, de comum acordo, escolher alguns representantes e enviá-los até vocês, junto com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que entregaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, portanto, Judas e Silas, que também transmitirão a vocês, de viva voz, a mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a nenhum outro peso, além destas coisas indispensáveis, abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem, se evitarem essas coisas. Estejam todos bem. Fecha aspas. São Lucas, no restante do seu relato sobre o concílio, conta que Paulo e Barnabé chegaram com a carta de Antioquia e leram aos discípulos, que ficaram contentes em saber da decisão da igreja. Isso mostra que desde os primeiros cristãos existia o espírito de unidade, de uma só igreja e só uma fé. Assim como um só batismo, como Paulo nos diz aos Efésios, assim também como um só é o nosso Deus. A unidade da igreja é católica, ou seja, a unidade cristã universal. Tende a ser assim porque é assim que Deus quis que fosse. O Espírito não divide, pois o Espírito é amor, e o amor não divide, mas une. O Concílio de Jerusalém, o primeiro da história da igreja, prova isso com toda a clareza, mostrando os discípulos consultar os apóstolos para resolver uma questão e levar às outras comunidades a decisão tomada. Ou seja, há uma unidade a ser preservada, há uma fé conjunta a ser exercida pelas igrejas. Por fim, a unidade é católica porque um só Deus quis salvar a todos. Essa foi a história do Concílio de Jerusalém, Paulo. Se vocês gostaram, não deixe de dar aquela curtida, compartilhar com os amigos nas suas redes sociais, ative o sininho se você estiver ouvindo do YouTube e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e abraços.